E agora? Como é que fica a ditadura da toga? Não era uma ditadura isso aí? Não sei É, que agora com esse voto como é que vocês veem isso? Os bolsonaristas não querem essa conversa. Eles estão comemorando, celebrando, o que é bom. Quer dizer, eles estão passando o recibo realmente de que não tem uma ditadura de toga. Embora eles possam dizer isso hoje, amanhã mudar de ideia, eu recebi a orientação de cima para dizer o contrário disso. Isso não importa mais hoje. O que vale é a opinião, fato não interessa. Agora, claro. solta o vídeo do Guga, ele entrevistando um bolsonarista. Peraí, vai ter de começar, tem de começar direito. E quem é esse bolsonarista, ô Guga? Esse é o Zuco, o deputado Zuco, líder do PL, é do Rio Grande do Sul, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Ele adora falar isso. Vamos ouvi-lo rapidamente. Eu acho que tem mais um O minuto aí, daqui a Guga foi pouco para antes de perguntar responder. lá, fazer uma pergunta simples para ele. Solta aí. E agora, como é que fica essa história de perseguição judicial depois do voto do Fux? Ainda cola? Perseguição judicial? É, vocês não estão se queixando Mas de o que que tu perseguição? achou? Qual é a tua posição sobre Eu acho que hoje a ficou fala claro. dele? O que Não, que tu gostou, não gostou? não, mas aí... Tu acha que ele falou do Mickey e do Pateta O ou ele entrevistado citou... é você, é a minha opinião. mas eu tô- mas, eu ué, quero saber se ainda cola mas tu essa história da direito à liberdade, perseguição eu posso judicial. perguntar, tu fica Não, chateado? Eu achei que mostrou Tu fica que, chateado de mostrou que o perguntar? judiciário é independente. Mas tu fica Essa é a minha chateado de opinião. eu Não, te claro que não, perguntar? é porque eu quero a sua Então, opinião mais valiosa que a a minha minha agora. opinião é que ele foi um voto jurídico. Foi um voto jurídico baseado em vários fatos, baseado em juristas renomados e não em Pateta e Mickey. E a sua opinião? Minha opinião é que o Fux mostrou que o judiciário é independente, que não tem perseguição O que tu achou política. da peça O dele? que o senhor achou? Nós estamos diante de um caso que vai trazer uma insegurança jurídica. Pergunta a mesma questão para o ministro Marco Aurélio, pergunta para o advogado, aquele cara que é um craque, Ives Granda. Mas, Zuco, a pergunta Não é que eu o Zuco, fiz. cara. E a pergunta que eu fiz, você não respondeu. Ainda dá ou não dá pra colar a história de perseguição judicial? Ele não respondeu, gente. Mas é claro que ele não ia responder, porque se ele dissesse não, realmente prova que não tem perseguição, ele não chegava nem no Congresso, ele deve ter saído dali do Supremo para o Congresso. Ele seria desacatado, agredido no meio do caminho pelos bolsonaristas que encontrasse. Não. Aí ele cita o quê? Pergunta ao Marco Aurélio. Marco Aurélio é um ex-ministro do Supremo, que sempre os votos de Marco Aurélio eram, sempre ou quase sempre, eram na contramão dos votos da maioria esmagadora do Supremo Tribunal Federal. E tem até um comentário que eu não me lembro o nome do ministro que fez esse comentário, mas que foi contemporâneo do Marco Aurélio, num certo período, em que esse ministro, para debochar do Marco Aurélio, mas debochar com elegância, né? Ele, numa roda de conversa, ele disse um dia: olha, eu acho notável a coragem, a desenvoltura do Marco Aurélio de dar esses votos assim, digamos, originais ou peculiares, mas eu acho que o Marco Aurélio confia muito na sensatez dos seus colegas. Se não me falha a memória, posso estar Ah, errado. foi quem? Se não me falha a memória, foi o Eros Grau. Foi do Eros Grau, né? É, Parece que foi do Eros Grau que dizia é. isso. Ele confia Se... muito na sensatez dos demais colegas. Quer dizer, ele pode votar à vontade, fazer os votos mais discrepantes que forem, mas eles sabem que a maioria não vai nessa, né? A maioria tem bom senso. Então, É. é esse que o Zuco aí cita. Aí cita também, não, mas consulte o Ives Gandra, grande jurista, respeitável jurista, conservador, mas não só conservador, de direita mesmo e tudo, ligado a Opus Dei, também Opus Dei, vão ver aí no Google o que é que se trata, que eu não vou ficar dando aula aqui de religião. Mas, pô, hoje eu tô todo monitorado, tu acha que eu vou falhar? Ou tentar falhar? Mas, enfim, eles estão comemorando. Eu nunca vi tanto bolsonarista feliz. Aí eu quero ver. Vamos responder essa pergunta. Vem cá! Ela não é uma ditadura, o Xandão não é o ditador, ele manda ali, todo mundo obedece. Não, nem todo mundo obedece. Se isso tivesse sido julgado em plenário, e não está, porque o Supremo
há algum tempo, não é de agora, não foi por causa da tentativa de golpe, há algum tempo, o plenário do Supremo aprovou uma mudança no seu regimento interno, dizendo: olha, vamos formar duas turmas, haverá sempre assuntos que o plenário é que terá que decidir, mas vários assuntos, para a gente não ficar aqui acumulando tanto processo, a gente divide em uma turma e duas turmas. Quer dizer, são duas turmas, cada uma com 5 ministros. E aí determinados processos são julgados na primeira turma ou na segunda turma. E esse processo aí, que está em julgamento, ele era um processo que cabia à primeira turma julgar, como está julgando. Agora, não esqueçamos que todas as decisões tomadas nessas turmas, ou a esmagadora maioria delas, é depois, ou muitas delas, submetidas ao plenário, e todas as decisões, é isso que eu quero dizer, tomadas pela turma da qual o Alexandre de Moraes é integrante, porque não é ele só, voltando a repetir, são 5 ministros. Alexandre pode votar à vontade numa direção e os outros 4, ou 3, ou 2, votarem como quiserem. Votarem como quiser, mas não, o plenário referendou até agora todas as decisões, seja da primeira turma, de onde Alexandre participa, sejam decisões monocráticas, são aquelas isoladas, em casos que são menos relevantes, ou em processos que são menos relevantes, que você pode despachar. Despachei ali, ó, caiu, no sorteio caiu para Alexandre, ou caiu para Zenin, ou caiu para Carmen Lúcia julgar, e a pessoa dá uma decisão depois, se necessário, plenário referenda ou não referenda. O plenário tem referendado todas as decisões, claro, com alguns votos do plenário discrepantes. Por exemplo, no que possa ser decisões que contrariem aí essa ideologia de extrema-direita, tem sempre ali a divergência do Mendonça e do Cássio Nunes Neto, Cássio Nunes Marques, indicados pelo Bolsonaro para Não, ministro do agora, Supremo. Ora, e tudo isso é muito. Todo mundo sabe que isso é mais uma conversa de natureza especulativa e tudo, porque se for para plenário, a condenação ocorrerá. A menos que a gente ache que Gilmar Mendes vai votar com o Fux. o Toffoli vai votar contra, O vai votar com o Barroso, Fux, não vai. Barroso, que já. O Barroso pode até divergir numa coisa de um crime ou outro, mas não É, vai, o não Fachin. vai. Faquinha também não, óbvio que Então, não. assim, o provável placar, se fosse para plenário, como você disse, com a possibilidade e até a probabilidade de alterações, de não ser uma coisa absolutamente alinhada com o voto do Moraes, mas a condenação, que é o mérito da questão, indo para plenário, ela também se dará. Então, isso é uma conversa que não leva a nada. É só jogo para defesa, oratória para defesa de advogado, né? É, quanto ao que você falou, em relação ao que vem depois, eu não sei como é que está programado o roteiro, mas podemos falar das consequências desse voto Claro, no Fux. aí agora lá no Congresso os bolsonaristas vão dizer anistia, tem que ter anistia, olha aí, tudo por causa do voto do cidadão Fux, que tem todo o direito de dar seu voto, de mudar de opinião. Aliás, o Fux, depois do Alexandre de Moraes, foi o cara que mais acompanhou toda essa fase de julgamento antes do interrogatório das testemunhas, do depoimento dos acusados. Ele acompanhou todas as sessões presencialmente. Ele pôde fazer as perguntas que quis fazer, embora tenha feito pouca, mas não interessa. Ele acompanhou tudo, toda a construção desse processo, toda a construção desse processo. Por que que não chiou antes? Por que que já não assumiu ou começou a dar sinais claros de que assumiria essa posição que assumiu hoje? Por que não disse antes? E se, na cabeça dele, e não me diga que isso é convicção recente, isso tinha que ser julgado no plenário, por que que ele já não disse isso antes? Por que que ficou caladinho até agora? Aí agora
Aí se apresenta aí como voto divergente. Aliás, o Fux vai ser o primeiro-ministro dessa atual leva que vai se aposentar por questão de idade. Eu acho que daqui a É, mais 2 anos ele se é. aposenta, ele completa 75 anos. Aí é que entra. Aí ele volta para o mercado. Ó, o Maurício aí na área. Hein? Eu tô Maurício vendo, Por Ramos está isso com a Maurício. gente. aí. Vamos conversar com ele. Quando ele se aposentar, eu acho que ele tem um caminho aberto nessa, vamos dizer, nesse espectro do voto conservador, extremamente conservador e tudo. Aí ele vai poder dar pareceres. Eu acho que ex-ministro pode voltar como advogado, não pode, o Randes? Pode. Pode voltar como advogado diante do próprio Supremo, do qual ele já fez parte. Sepúlveda pertence, agora estou me lembrando, voltou em várias situações. Então ele pode voltar, abre-se um mercado, e volto a repetir, não estou querendo dizer que é por isso que o Fux está votando desse jeito. Por favor, longe de mim, tremenda maldade. Mas abre-se um mercado para ele, que está prestes a se aposentar por idade, para que ele atue nessa coisa toda. E, claro, a garantia de que a Disney continuará de portas abertas para ele. Mas vamos começar a conversar com o nosso convidado hoje, que é o Maurício Randes, grande Boa jurista. noite, Ricardo, meu querido Ricardo Vem cá, Novaes. você viu aí qual é a sua impressão? Porque a gente pode estar aqui completamente maluco, porque não existe só maluco lá fora, como diz Bolsonaro, né? Que chama de maluco os seus devotos. É um bando de maluco aqui e não sei nada disso. O que é que você está achando dessa, Eu estou. versão garantista do Fux? Noblar, eu estou com essa mesma visão crítica. Ele apresenta o voto daquela velha fórmula, né? Aquele juridiquês, aquelas citações imensas para mostrar um certo eruditismo, mas, na verdade, ele dá uma guinada sem uma justificativa mais bem fundamentada teoricamente. Evidentemente que todo mundo tem o direito de mudar de opinião, mas a mudança de Luiz Fux, ela foi um cavalo de pau, foi uma mudança de 360 graus. Ele era dos mais punitivistas, agora se transformou dos mais garantistas, ou talvez o mais garantista. Então, ele precisaria justificar teoricamente. E aí fica a mensagem para a sociedade brasileira que ele é mais punitivista ou mais garantista a depender dos réus. E como esse caso tem uma conotação política muito forte, fica parecendo, se forem pessoas de uma linha política com a qual ele tem simpatia, aí ele vira garantista. Aí ele exige certas coisas que ele não exigiu em todo o seu passado jurisdicional. Ele não começou hoje a julgar casos penais. Aliás, ele começou a sua carreira jurídica no Ministério Público. Depois ele foi para o Judiciário. Então saiu do Tribunal do Estado, foi para o Superior Tribunal de Justiça, depois para o Supremo Tribunal Federal. E aí, em toda essa sua vida jurídica, em toda essa sua carreira de magistrado, ele era aquele cara exigente, que queria punir, às vezes atropelando as garantias processuais, às vezes a garantia dos réus. O Brasil inteiro se lembra que ele votou contrariamente ao direito que o então réu Lula tinha de dar entrevistas. Até uma mera entrevista, ele não reconhecia o direito do réu. Agora, para considerar um réu condenado, ele está fazendo uma série de ginásticas interpretativas que deixa essa dúvida para o jurisdicionado. Então, por um lado, tem uma coisa positiva, porque esse pessoal que apoia os autores da trama golpista, nós vimos na Avenida Paulista o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamando de tirano, de ditador, um dos ministros do Supremo, e dizendo que o Brasil vive uma ditadura.
a ditadura da toga, a ditadura do tribunal. O filho do ex-presidente, deputado eleito por São Paulo, está lá nos Estados Unidos proclamando que o Brasil está sob um estado de exceção, em que o Supremo Tribunal Federal pratica uma ditadura no Brasil. Aí, quando vem este voto do ministro Luiz Fux, desmente tudo isso. Então tem esse lado positivo. Acho que ele vai ficar isolado aí em minoria, provavelmente a maior parte desses votos dele vai ser refutada pelos outros 4 membros do tribunal, que estão com uma fundamentação mais bem sustentada. Todos nós assistimos ontem a qualidade do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Eu até brinquei, dizendo, olha, conheço as obras jurídicas dele, de Alexandre de Moraes, o livro dele, por exemplo, o manual dele de Direito Constitucional, não é essa excelência. Ontem ele se superou, ele proclamou um voto que foi, guardando as proporções das 2 peças jurídicas, mas um voto de muito mais qualidade do que, por exemplo, o seu próprio livro sobre Direito Constitucional. E aí, o Supremo Tribunal Federal está tendo o direito da discordância da deliberação que deve ser colegiada. Isso aí desmente a ideia de que o Supremo Tribunal Federal está ocupado por ditadores e está impondo ditatorialmente a sua vontade e restringindo os direitos de defesa dos réus. Tem um dos ministros que está acolhendo quase que ipsilíteres as teses das defesas dos 8 réus do núcleo crucial da trama golpista da AP 2668. Então, penso, em síntese, para voltar a lhes ouvir, que ele está ajudando a refutar a tese do pessoal com o qual ele quer se alinhar, mas, do ponto de vista técnico, ele está usando uma velha ferramenta do meio jurídico, que é a retórica, citações, ele ficou citando o Nelson Gria e Aníbal Bruno, que são 2 grandes penalistas. Aníbal Bruno, inclusive, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, da qual eu tive a honra de, durante mais de uma década, também dela ser professor, Faculdade de Direito do Recife. E Aníbal Bruno, eu acho que estaria tremendo no túmulo ao ver Luiz Fux utilizar a sua doutrina para absolver pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, que tentaram abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, além dos outros 3 crimes, com provas à saciedade. Não tem aí provas suficientes, não. Tem uma avalanche de provas que esse pessoal se articulou. Agora, querer que, para considerar que é uma organização criminosa, o pessoal se junte, redige um estatuto, vá no cartório e registre, não é assim que o crime é praticado. Uma organização criminosa que não precisava de ter um estatuto social. Não, ele quer recibo.